Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira no Momento da Palavra, não é verdade? Para fazermos a nossa reflexão diária. E hoje eu estou aqui com o Evangelho aberto aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 7. Mas nós queremos ler dois textos, né? Nós queremos ler João, capítulo 7, do versículo 1 aí até alguns versículos. Depois a gente vai lá para Lucas, capítulo 8. Daí nós vamos ler do 16, 17 e 18. E nós vamos meditar nessas duas passagens da Bíblia. Muita gente fala de contradições. É porque a Bíblia se contradiz. Ela diz uma coisa, depois desfaz o que disse no outro texto lá na frente. Esse texto aqui parece com isso. Mas eu quero chamar a tua atenção para você acompanhar comigo, para você ver realmente se a Bíblia se contradiz ou não, tá? Só espere aí, só confirme aí. Agora, antes disso, faz o teu likezinho lá, faz, por favor. Se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva, ajuda o evangelista a pregar o evangelho. Comenta, se você já acompanha os nossos vídeos e você tem comentado, eu quero te agradecer aqui de público. Isso é muito bom, é ótimo. O comentário ajuda muito no YouTube. Compartilhar também, isso é maravilhoso para a obra de Deus. Se você ouviu a palavra, gostou da palavra, compartilhou com alguém, você está ajudando a pregar o evangelho. Simplesmente você está pregando junto comigo. Amém? Glória a Deus. Agora, faça a tua inscrição. Se você não se inscreveu ainda, faça a tua inscrição, bata no sininho e não esquece de tocar o dedinho ali no para todos, para que você fique recebendo as nossas mensagens. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos para o texto. Vamos ler primeiro João, tá? Capítulo 7. A partir do versículo 1 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Em cima tem um sobretítulo que diz a incredulidade dos irmãos de Jesus. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a eles os seus irmãos e lhes disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realiza os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou. Marque isso aí, tempo. O meu tempo ainda não chegou. Mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeiam, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Aí nós vamos para o texto de Lucas. Presta atenção, agora, ali foram os irmãos de Jesus que falaram com ele. Agora, aqui, Jesus vai falar a partir do versículo 16 do capítulo 8. Jesus conta uma parábola, a parábola da candeia. Ele diz, ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama. Ninguém faz isso, sabe? A menos que não queira que as pessoas vejam a luz que ele acendeu, não é verdade? Aí diz assim, pelo contrário, coloca-a sobre um velador, uma parte alta, um lugar alto, um velador, a fim de que os que entram vejam a luz.
Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhes dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Amém? Glória a Deus. Presta atenção, parece ou não parece uma contradição? Veja bem, aqui, desculpa, aqui os irmãos de Jesus chegam para ele e dizem, nossa, porque o que é que Jesus fazia? O que é que Jesus de tanto fazia? A obra de Deus. Curava os enfermos, curava, né, os aleijados eram curados, os cegos viam, os surdos ouviam. E grandes coisas Jesus fazia, além de pregar o reino de Deus com propriedade, com sabedoria, porque sabia do que estava falando, falava do que era dele, falava do que conhecia. Tem muita gente por aí pregando, mas não prega o que conhece, não prega o que é dele, quer dizer, a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Nesse sentido, nós não pregamos o que é nosso, nós pregamos o que é de Deus. Mas nós temos que pregar aquilo que está no nosso coração. Tem gente que não tem a palavra arraigada no coração. A palavra é superficial, está aí, ó. Os irmãos de Jesus, eles tinham uma ótica. O homem tem uma ótica, a ótica do homem é uma. A ótica de Deus é outra, totalmente diferente. Os irmãos de Jesus chegam e falam para Jesus. Por isso eu quero te dizer já de cara, antes que eu esqueça, que não há contradição nisso. Os irmãos de Jesus dizem, ninguém faz o que tu faz e fica aí escondido. Vai lá se tu faz esses milagres, se tu faz tudo isso. Por que é que tu não vai para Jerusalém, aonde tem uma festa lá, aonde o povo está reunido, para todo mundo ver o que tu faz? Os teus discípulos têm que ver o que você faz. Essa era a ótica deles. Mas Jesus fala de tempo. Eclesiastes 3 diz que é tempo para tudo. Jesus diz, vão vocês, o meu tempo ainda não chegou. Esse não é o meu tempo. Mas sabe por que Jesus fala isso? Porque eles estavam botando na boca de Jesus aquilo que Jesus falou lá em Lucas. Jesus disse, ninguém põe luz, acende uma candeia e põe debaixo de um vaso, cobre com o vaso para ficar no escuro. Ninguém faz isso. Mas muito pelo contrário, acende, bota num lugar alto, não bota debaixo de uma cama, porque debaixo da cama ninguém vai ver. Está lá num quarto escuro, aquele foguinho lá debaixo da cama, nem em cima da cama não está. Ninguém faz isso. Então é assim, na ótica de Deus, o homem que recebe a palavra de Deus, ele tem que ter discernimento. E tudo aqui está girando em torno da fé. Entende o que eu quero dizer? Tudo gira em torno da fé. Se esses homens e mulheres vazios que pregam a palavra de Deus, mas não têm a fé no coração, prega porque aprenderam muito bem até a pregar, prega até melhor do que qualquer pessoa. Mas eles não sentem, eles não vivem o que eles pregam. Jesus fazia todos aqueles milagres, mas Jesus vivia 24 horas por dia em espírito. Já os irmãos de Jesus não viviam. Era pregador que não vivia o que pregava. A Bíblia diz que eles eram incrédulos. A Bíblia vai dizer, aqui no versículo 4, vai dizer o que para eles? Vai dizer assim, porque ninguém há que procure a fala deles, a pregação deles. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realiza os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha só. Mas a Bíblia vai dizer que esse pregador aqui não tem fé. É incrédulo. Olha o que é que diz aqui, ó. Pois nem mesmo seus irmãos
criam nele, acreditavam nele. Era se porventura isso é verdade. Então está pregando, Jesus veio para curar, salvar, libertar, né? Mas ele não acredita. Se por acaso você aceitar Jesus, sempre tem um se. Não acredita no que está falando. Nós estamos falando aqui palavra de Deus, que acreditamos. Jesus disse lá em Lucas que nós temos que pregar sim. Se eu recebi uma palavra de Deus, eu tenho que pregar. Mas aqui Jesus deixa claro que é uma luz que nós recebemos, que é uma luz que nós temos. Nós temos que deixar essa luz em condição que as pessoas enxerguem. E é só falando que vai acontecer isso? Não, muito pelo contrário. Você tem que falar, é dosado. A fé com a pregação, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então você tem que ouvir para poder executar aquela fé que já está, aquela semente dentro do seu coração. Porém, é necessário que as pessoas vejam as tuas boas obras, isto é, não é porque você está fazendo algo para ser visto, é no dia a dia, no cotidiano, você é uma luz que está no alto. Quem passa de longe conhece que você é um homem de Deus. Quem passa de longe conhece que você é uma mulher de Deus. Aquela mulher com o marido dela, de repente Eliseu passou uma vez, passou duas vezes, não sei quantas vezes Eliseu passou lá na frente da casa dela, mas de repente ela disse, esse homem que passa por aqui é um homem de Deus. Eliseu saiu rasgando o verbo por aí? Não. Eliseu estava vivendo tranquilamente, passando lá, fazendo a obra de Deus de certo, com um jeito peculiar que Eliseu tinha. Um jeito peculiar que você tem, um jeito peculiar que eu tenho de fazer a obra de Deus. É isso que nos influencia a trabalhar no ministério de Deus. Não há contradição, há ótica. Jesus disse que há tempo para tudo. Não era tempo ainda de Jesus fazer aquilo. Se esses homens ali tivessem fé e acreditassem no ministério de Jesus, eles não falavam daquela maneira. O discurso deles era diferente. Tem muita gente que precisa mudar o seu discurso, porque estão falando do que Jesus é capaz de fazer, mas estão falando com a boca, aonde longe passa essa palavra do coração dessas pessoas. Amém? Glória a Deus. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a tua vida. E não esquece, faz isso. Se inscreve no meu canal. Que Deus abençoe. Até a próxima, tá?